Agora, nós temos outras coisas muito bacanas que acontecem na Igreja de Deus. E uma das coisas bonitas é a pastoral com o povo de rua. Isso mesmo, pessoas que se dispõem a trabalhar com aqueles e aquelas que vivem em situação de rua, ou seja, que estão desprovidas de tudo, mas que têm o carinho, a fraternidade, o amor de pessoas que vão ao encontro, fazendo um pouco aquilo que o Papa Francisco tem dito, né? Ir ao encontro das pessoas, sobretudo as mais sofredoras. E eu estou aqui com o irmão Romero, então eu digo para ele, bem-vindo, Romero. Tudo bem, irmão? Tudo bem, padre. Até pelo nome, né? Sou o irmão Romero, é meu programa, né? Bem-vindo, Romero. Bem-vindo, Romero. Então, a alegria estar aqui com, né, todos os espectadores aí da TV Aparecida, né? Esse dia tão especial para nós também, Toca de Assis, né? Nascemos no dia 13 de maio, temos Nossa Senhora de Fátima como a nossa grande patrona, nossa grande intercessora, né? Que no dia 13 de maio que a semente Toca de Assis foi gerada, né? E há 20 anos nós estamos aí, completamos hoje 20 anos de fundação. Hoje é o dia de... Hoje, 20 anos de Toca de Assis. De história, de caminhada, de amor aos pobres abandonados de rua, de amor ao Santíssimo Sacramento, de amor aos sacerdotes, de um amor à vida consagrada. Então é uma grande alegria estar aqui, né, com vocês, né, aqui na Basílica de Aparecida, no dia, né, de Nossa Senhora de Fátima. É tudo de bom, né? Não precisava de mais nada, né? Conta um pouquinho dessa história, antes da gente falar aqui das festas, das festividades todas, um pouquinho da história da Toca de Assis. Como é que nasceu esse trabalho? Tem homens e mulheres? Como é que funciona, o jeito que vocês vivem? Conta pra gente um pouquinho. Então, padre, eu vou dar uma resumida, claro, porque é uma longa história e para nós ela é rica de significados, né? Mas a Toca, ela nasceu numa praça, assim, numa praça, a gente costuma chamar Praça do Carmo, em Campinas. Nós somos uma fundação de Campinas. Começou em Campinas, no interior de São Paulo. Na Dom Ayrton José, nosso bispo, né? Vai estar aqui sábado com a gente. Então, mas aí era Dom Gilberto, na época, que nos abençoou. Mas era um grupo de jovens, com um seminarista, onde se reuniam para partilhar o alimento, a oração, com um grupo de moradores de rua que permaneciam naquela praça. E junto com aqueles seminaristas, aqueles jovens, aquele grupo foi crescendo, foi tomando corpo, foi tomando uma dimensão maior e foi necessário maiores auxílios àquelas pessoas de rua, não só o alimento, não só, vamos dizer, a oração, mas um lugar para morar, uma convivência, uma caminhada de reconstrução de vida. E aí nasceu as primeiras casas, aí nasceu as primeiras casas masculinas e femininas, tanto para mulheres, tanto para homens. Ou seja, existem também meninas que são participantes. Isso. É um movimento? Como é que a gente chama isso? É um movimento. No primeiro momento era um grupo de jovens, onde eles faziam, vamos dizer, uma obra de caridade. Aquela boa vontade de auxiliar os pobres e uma espiritualidade eucarística. Então, ao mesmo tempo que cuidava dos pobres, tinha momentos de oração para se reabastecer, certo, e ter a motivação para realizar aquele trabalho, né? junto àquele grupo. Mas Deus foi suscitando um carisma de vivência, né? Então, alguns daqueles jovens se sentiram chamados a consagrar a vida toda àquele trabalho. E aí nasceu o ramo da vida consagrada. Jovens que até então trabalhavam e cuidavam dos pobres, né? Tinham sua vida normal, tinham sua vida de trabalho, de estudos, iam no fim de semana, durante alguns dias da semana, para cuidar dos pobres. Mas aí veio o chamado a consagrar não só alguns dias, alguns momentos da semana, mas a vida toda. E aí nasceu o ramo da vida consagrada, tanto masculino, tanto feminino. Dentro da Toca existe 2 institutos hoje, que nasceu desse chamado Vida Consagrada, que é o Instituto das Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento e o Instituto dos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Duas famílias dentro da Toca de Assis. Fora os leigos, que continuaram sendo leigos, participando, ajudando, né, apoiando. Entendi. Mas aí existem esses 2 ramos, esses 2 chamados dentro da Toca de Assis. Ô, Romero, e a inspiração desde o começo já foi essa espiritualidade também ligada com São Francisco de Assis, ou isso depois completou aquela inspiração inicial? Ou esse grupo de jovens já tinha esse carinho por São Francisco?
Desde o começo, São Francisco foi a referência. De fato, ele não faltou, né, ao modo, o exemplo dele de se identificar, muito mais do que ajudar os pobres, se identificar com eles, estar próximo. Porque o carisma Toca de Assis é uma identificação com os pobres, no despojamento, na humildade, na simplicidade, né, na vivência comum, fraterna com os pobres. Então isso era muito forte. E a alegria. Sempre foi marcante para nós termos alegria com os pobres, termos alegria de ser pobres, de estar com eles. E isso eles sentem, quando a gente está em comum com eles, a gente partia do mesmo alimento, a gente partia da mesma convivência. Isso como família, essa alegria franciscana, que é marcante em São Francisco, que se identificava com os pobres, mas não de uma forma pesarosa, triste, pesada, né? Aquela pobreza, não, alegria de desfrutar dos tesouros da igreja, né? Que são os pobres, né? Agora, hoje, pelo que eu entendo, então, esse núcleo inicial que começou em Campinas, com a inspiração de alguns jovens, isso cresceu. Hoje vocês têm vários trabalhos, estão em vários lugares, fazendo sempre ainda esse trabalho de resgate dos mais pobres. Isso. Graças a Deus, a providência foi muito abundante na nossa vida e nos conduziu ao longo desses 20 anos. Então, várias casas nasceram, vários grupos de leigos se formaram para realizar esse trabalho de rua, né? Casas tanto com religiosos, casas sem religiosos, para, da mesma forma, o mesmo trabalho de resgate, de cuidado, de ir na rua ao encontro deles, de levar a palavra, de levar o evangelho, de fazer uma construção, de uma reconstrução da dignidade dessas pessoas que são perdidas na rua, que são, né, estão no álcool, estão nas drogas, não estão sem referência familiar. Então, todo esse trabalho de reconstrução, de levar a eles a ter essa motivação para viver, para voltar à sua história, voltar à família, voltar a uma vida de trabalho, voltar a uma vida de dignidade, né, que Deus quer para todos. Né? Agora, é um desafio, né, irmão Romero? A gente vive hoje num mundo, né, que tá, assim, oferecendo de bandeja pra gente a todo momento, que a gente tem que ter mais, ter o melhor, estar nos lugares melhores, mais luxuosos, tem que ter... E, de repente, a gente se depara com jovens que estão na contracorrente de tudo isso. É um desafio, não é? É um desafio grande, muito grande, é uma contracorrente, né? A gente está nadando contra a corrente, mas esse é o Evangelho, né? O Evangelho, né, disse São Paulo, não vos conformeis, né, com as coisas deste mundo. Então, essa contracorrente, não se conformar com a onda, né? Existe uma onda que leva a certo sentido a sociedade. E nós estamos tentando, por meio do Evangelho, na busca de viver uma contra-onda, né? Não que tudo é ruim, né? Há as coisas boas que a sociedade traz, que são benéficas, estão aí para construir, para edificar. Mas a gente sabe que a grande maioria, infelizmente, é desconstrução familiar, é a perda, é o vício, é a droga. A gente vê a rua. A rua é um retrato do lixo que a sociedade está produzindo e ela não sabe reciclar. Então, ela não se preocupa em reciclar, né? Até usar o termo lixo para designar os irmãos é triste, mas é só um exemplo. Mas é um lixo que a sociedade não sabe reciclar, não sabe olhar com outro olhar. Então, ela produz, seus problemas produzem. Toda essa estrutura produz, né, essa desigualdade, essa marginalização e vai cair na rua. É a última etapa, a rua é a sarjeta da sociedade. Então, a gente vê que é preciso lutar contra isso, não está certo. Né? E como jovem, graças a Deus, Deus me deu um chamado, deu a tantos jovens e a tantas outras comunidades que realizam o mesmo trabalho, a gente ter essa motivação, essa consciência de que é preciso pensar diferente, é preciso pensar nos valores verdadeiros, numa vida realmente que vale a pena investir, dar tudo, é preciso repensar, né, a questão de buscar o prazer, de buscar a diversão. Qual o sentido de tudo isso? De buscar um sentido real para a vida, né? De se encher de sentidos, de valores verdadeiros, né? Que possam construir uma sociedade diferente, um modo de viver o jovem, de viver neste mundo que faça crescer a gente como pessoas humanas, como pessoas que possam fazer a diferença, construir um novo, um novo que a maioria dos jovens estão se perdendo, né? Não tem sentido, né? A gente precisa construir isso. Irmão Romero, existe um
um caminho a ser feito, porque daqui a pouco a gente está aqui falando, estamos na TV, de repente, algum jovem, alguma jovem que fala assim, nossa, eu queria conhecer mais de perto a Toca de Assis, eu tenho um desejo de radicalidade, né? Eu estou querendo colocar a minha vida em favor do outro. Como é que faz? Existe um processo vocacional? Existe acompanhamento? Como é que um jovem pode conhecer mais de perto o jeito de ser da Toca de Assis? Isso, existe, né, a animação vocacional, que são irmãos responsáveis para acompanhar os jovens que se propõem a fazer esse caminho de acompanhamento. Existe os contatos, as nossas casas fraternas. Existe um site? Existe, né? Existe. Tem um site aí, cadê? tocadeassis.org.br. Isso, existe o Facebook também, da Toca de Assis, nosso site. Tem todas as informações bem detalhadas, só você entrar lá, se fizer vocações, você clica lá, vai ter todo explicativo, detalhado, telefone, o irmão. Você é natural de onde, Roberto? Eu sou mineiro. De que cidade? Eu sou de Betim. De lá da grande BH, ali? Isso, até mandar um abraço pro meu pai, deve estar assistindo lá. Eu estou há 12 anos. 12 anos? 12 de 20 anos de fundação, você já tem uma boa caminhada, então. Eu comemorei os 10, agora estou comemorando os 20. E já morou em alguns lugares? Ou Vários lugares, graças a Deus. Na Toca, a vida é missionária, então a gente passa por vários estados, várias cidades. Eu já passei pelo Sul, pelo Nordeste, pelo Sudeste, pelo Oeste, pelo Leste. Só não saí fora do país ainda. Nós temos missões fora. Tem missões internacionais também? Temos missão em Quito. Em tanto Quito, masculina, tanto feminina. Isso. No Equador também já está se espalhando. Que coisa boa. Graças Isso mostra que o trabalho iluminado pelo Espírito Santo de Deus, sustentado pela Eucaristia, ele vai indo longe, né? E agora vai ter uma comemoração de 20 anos e vai ser feita aqui na Basílica. Isso. É muito especial para nós, a Basílica de Aparecida, né? Por nascermos no dia de Nossa Senhora de Fátima. Nada melhor do que buscar como referência a mãe, a casa da mãe, o Santuário Nacional, né? Estamos reunidos aqui, né? Onde ela espelha a simplicidade, ela espelha a humildade, esse amor aos pobres, aos pequenos, né? Nossa Mãe Aparecida, como Nossa Senhora de Fátima, os três pastores. Nada melhor do que reunir aqui para comemorarmos. É uma grande alegria poder estar aqui para celebrar esses 20 anos. E vai ser no dia 17, no próximo 17. Sábado. Isso. Às 10h30 da manhã. Às 10h30, o nosso arcebispo Dom Ayrton vai celebrar a Santa Missa para nós aqui na Basílica, na nave central, né? E à tarde vai ter um momento de adoração, com toda a Toca de Assis. Vai para as 3h30, dentro do Raléu. Das atividades do Raléu. Porque fim de semana é Raléu Aparecida, a Toca de Assis sempre está presente no Raléu, não é a primeira vez. E esse ano, mais do que nunca, um momento de louvor de manhã cedo, aqui no sábado, celebrando 20 anos de Toca de Assis. E depois, à tarde, durante o Raléu, eles também vão ter um momento de louvor com todos os irmãos e as irmãs que estiverem aqui conosco, né? Estaremos aqui também participando do Raléu. Irmão Romero, Deus lhe pague, viu? Opa, obrigado, Padre. Muito feliz da gente conhecer um pouquinho mais dessa vida da nossa igreja, que é tão rica de expressões, de meios de celebrar a fé, cada um encontrando, de fato, o seu jeito para responder aos apelos de Jesus. Acho que tudo tem valor, tudo vale a pena quando a gente, de fato, tem como meta Jesus Cristo. Então, leva um abraço para toda a comunidade da Toca de Assis, em nome aqui da nossa TV Aparecida, em nome do nosso grupo aqui do Bem-vindo Romero. E com certeza sábado nós nos encontramos, porque a gente vai estar por aqui o tempo todo. Com certeza, é uma grande alegria poder celebrar com vocês aqui e a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa, nesse dia, né, nessa celebração Nossa Senhora de Fátima, que se identifica tanto conosco. É tudo de bom, foi tudo de bom, certo. Graças a Deus. Obrigado, gratidão. Imagina, a gente fica muito feliz e leva um abraço pro pessoal todo lá nesses 20 anos de Toca de Assis. Deus lhe pague, tá certo?